Houve uma proposta feita para os irmãos para lerem o livro de Efésios. Yo tengo una propuesta para los hermanos para que leamos el libro de Efesios. Então, gostaria que os irmãos abrissem agora no livro de Efésios. Me gustaría que los hermanos abrieran el libro de Efesios. Em princípio, nosso objetivo é falar sobre famílias. Y nuestro principal objetivo es hablar sobre familias. E nós sabemos que uma igreja, para ser saudável, tem que ter famílias saudáveis. Y nosotros sabemos que para tener una iglesia saludable necesitamos familias saludables. A beleza de uma igreja local La belleza de una iglesia local é quando nós percebemos que está o pai, a mãe, os filhos e os avós também. es cuando nos damos cuenta que está la mamá, el papá, los hijos y también los abuelitos. Então, é uma família completa, vamos dizer assim. Claro, es por decir así una familia entera. E a gente percebe, então, o trabalhar de Deus em várias gerações. Y ahí podemos ver el trabajar de Dios que va en diferentes generaciones. E que nós precisamos, assim, de homens e mulheres modelos, não só no mundo, como na vida da igreja também. Entonces nosotros podemos ver hombres y mujeres que son moldeados no al mundo, sino a la vida de iglesia. Às vezes nós percebemos quantas dificuldades que há na vida da igreja. A veces nosotros nos damos cuenta que hay muchas dificultades en la vida de la iglesia. Embora somos cristãos, temos Cristo em nosso coração, o Espírito Santo habita em nosso espírito, Aun cuando somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo y a Cristo que vive en nuestros corazones, mas os nossos pés estão aqui na terra. pero nuestros pies están aquí en la tierra. E nós convivemos aqui na terra. Y nosotros vivimos aquí en la tierra. E vivemos uns com os outros. Y vivimos unos con otros. E aí vai aparecendo as dificuldades que tem no nosso coração. Entonces ahí aparecen las dificultades que hay en nuestro corazón. Por exemplo, Por ejemplo, eu antes de casar, él antes de casarse, eu imaginava que eu era uma pessoa perfeita, yo imaginaba que sería una persona perfecta que não tinha nenhum problema y que ya no tenía ningún problema e que estaria tudo certo para comigo. y que además estaba todo correcto en mí Estava quase pronto para ser arrebatado. y ya estaba casi listo para que el Señor me arrebatara. Mas o Senhor me deu uma vocação. Pero el Señor me dio una vocación. Aquilo que está em Efésios capítulo 4, versículo 1, que já passamos para vocês. Lo que está en Efesios capítulo 4, versículo 1, que está en la hojita. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Então, cada um de nós temos um chamado, temos uma vocação dada por Deus. Entonces cada uno de nosotros tenemos un llamado y una vocación que Dios nos dio. Da mesma maneira que há uma vocação para o celibato, Así como hay una vocación para el celibato, também é vocação para o casamento. también hay vocación para el matrimonio. Então, todos que estão casados certamente têm esse chamado de Deus. Entonces todos los que están casados sin duda tienen ese llamado de Dios. Então, antes de eu casar, eu imaginava que eu seria uma pessoa prontinha, ia ser um ótimo marido, um bom pai, uma excelente pessoa. Entonces él antes de casarse encontraba que iba a ser un excelente marido, una buena persona, un maravilloso padre. Eu tinha um alto conceito de mim mesmo. Y él tenía un concepto muy alto de sí mismo. Eu imaginava como ia ser o nosso casamento. Y él pensaba cómo iba a ser su matrimonio. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, Pero Dios, que es rico en misericordia, sabia quem eu sou. sabía quién él era. E aí, então Ele me conduziu ao casamento com a minha esposa Bela, que está ali. Entonces Dios la condujo con esa mujer hermosa al matrimonio A qual eu colocava ela num pedestal. y que él la colocaría en un pedestal. E certamente ela, não sei como pensava de mim também. Y en realidad él no sabe qué pensaba ella realmente de él. Mas isso que está lá em Provérbios, capítulo 17 de Provérbios, se eu não me engano, ou 27, versículo 17, Más lo que dice en Proverbios 27, 17, que diz: ferro com ferro se afia. dice que fierro con fierro se afilan, se aguzan. Então eu não pensava que eu era um ferro. Entonces él no sabía que era un fierro. E não pensava que tinha casado com outro ferro. Y no me daba cuenta que me casé con otro fierro. E aí outro ferro também começou a se esbarrar um com o outro. Entonces estos fierros empezaron a limarse. Então eu comecei a perceber o que havia no meu coração. Con eso me empecé a dar cuenta de lo que había en su corazón. Aqui neste versículo que nós lemos com vocês, o versículo 1,
Aquí en el versículo 1 que leímos, Paulo diz que temos uma vocação. Pablo dice que tenemos una vocación. Então ele diz, eu prisioneiro no Senhor, ele diz que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Entonces la primera parte dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Então, há uma vocação, fui chamado para essa vocação, preciso andar de uma forma digna com esta vocação. Entonces tenemos una vocación, somos llamados por esta vocación y tenemos que andar dignamente según la vocación. Então, o que é andar dignamente segundo a vocação de casados? Entonces, ¿qué es andar dignamente según la vocación de llamar a casarnos? Isso nós vamos compartilhar ao longo dos nossos 3 dias que estaremos com vocês. Eso es lo que va a compartir él durante estos 3 días. Mas se nós pegarmos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8 de Deuteronômio, Pero si miramos Deuteronomios 8, quando Deus diz para o povo de Israel, quando ia tirá-los lá do Egito, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel una vez que lo sacó de Egipto, e ele disse assim, ó, te conduzirei ao deserto y él les dice así, te llevaré al desierto para humilhar-te, para humillarte, provar-te e probarte ver o que há no seu coração. y ver lo que hay en tu corazón. Se nós trocarmos a palavra deserto pela palavra casamento, Si nosotros cambiamos la palabra desierto por matrimonio, acredito que encaixa certinho nas nossas vidas. yo creo que encaja perfecto en nuestra vida. Diz assim, ó, te conduzirei ao casamento Entonces diría algo así, te conduciré al matrimonio para humilhar-te, provar-te e ver o que há no seu coração. para humillarte, probarte y ver lo que hay en tu corazón. Então o Senhor me conduziu ao casamento. Entonces Dios lo condujo al matrimonio E aí eu assustei comigo mesmo. y él se quedó espantado con él mismo, Eu não imaginava o que havia dentro de mim. porque no sabía lo que había dentro de él. Eu só achava que só tinha coisa boa. Yo pensaba que solamente habían cosas buenas, Mas aqui no versículo 2 de Efésios, capítulo 4, versículo 2. pero en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios Aí ele diz assim, com toda humildade e mansidão. dice, con toda humildad y mansedumbre. Então no casamento eu comecei a perceber que toda aquela humildade que eu tinha antes, Entonces yo me di cuenta en el matrimonio que toda esa humildad que yo antes tenía, parece-me que foi embora. parece que se fue, Eu não fui tão humilde com a minha esposa. porque no fue tan humilde con su esposa, Eu tinha vários problemas com ela. porque tenía varios problemas con ella. Primeiramente por causa do orgulho que havia em mim. Primeramente por el orgullo que había en él. Quando eu digo para vocês que havia, Cuando yo les digo a ustedes había, não significa que já estou plenamente curado. no estoy diciendo que de eso ya no queda nada. Temos 43 anos de casado. Vamos fazer este mês. En un par de semanas cumplen 43 años de matrimonio. Então eu ainda percebo quanta coisa ainda tem que ser trabalhado em mim. Entonces con eso yo me doy cuenta cuántas cosas aún tienen que ser trabajadas en él. Eu quando tinha 20 anos de idade, Cuando él tenía 20 años, eu acreditava que quando eu atingisse 40 anos eu já estava pronto para ser arrebatado. yo creía que cuando tuviera 40 años ya iba a estar listo para ser arrebatado. Aí o Senhor disse assim, Y el Señor me dijo, eu vou te dar uma esposa. yo te voy a dar una esposa E você vai ver com ela mais 43 anos, talvez, ou até um pouco mais. y tú vas a vivir con ella 43 años, quizás más. Aí você vai dizer se está pronto para ser arrebatado ou não. Y tú me vas a decir si vas a estar listo para ser arrebatado o no. Então, uma das primeiras coisas que Deus começou a falar ao meu coração no casamento Entonces, de las primeras cosas que Dios le habló a su corazón en el é matrimonio, que, de fato, não sou tão humilde quanto eu imaginava. es que de hecho yo no era tan humilde como creía. Então, no versículo 1 diz que andeis conforme a vocação que foste chamados. El versículo 1 dice que andemos según la vocación con que fuimos llamados. Então, Deus nos dá a esposa certinho para mostrar para nós o que há no nosso coração. Entonces Dios nos da el cónyuge justo para mostrarnos lo que hay en el corazón. E aí, no versículo 2, também diz, além de ser humilde, ser manso. Y en el versículo 2 también dice que andemos con toda humildad y mansedumbre. Eu era manso com tantas pessoas, Él era manso con muchas personas, mas depois, quando comecei a conviver com a minha esposa, pero cuando empezó a vivir con su esposa, aí Deus mostrou para mim, você não é manso, não. y Dios me mostró que en realidad yo no era manso. E ela mesma percebia que não havia tanta mansidão quanto eu apresentava no período de namoro. Y ella se dio cuenta que en realidad él no era tan manso como él mostraba ser cuando estaban de novios. Então eu percebi que Deus tinha que trabalhar muito no meu coração.
Entonces él se dio cuenta que Dios tenía que trabajar mucho en su corazón. Certamente você que está casado aqui, talvez passou por algum problema desse. Quizá usted que está casado aquí ya pasó por esos problemas. E além da mansidão, ele diz que devemos ser longânimo. No versículo 2 diz, longanimidade. En la nuestra no lo dice. 4:2. Sí. Dice sometiéndonos con toda paciencia. Con toda Com paciencia. toda paciência. Tá ok. La Biblia de traducción portuguesa, después de mansedumbre, dice con longanimidad. En la de nosotros dice soportando con paciencia. Eu vou falar sobre a questão de a palavra longanimidade. Y él va a hablar sobre longanimidad. É aquela que ele suporta muitas coisas. Longanimidad es aquel, o longámino, es aquel que soporta muchas cosas. Então, para ser longânimo, a gente precisa ter um suporte forte. Entonces, para ser longámino hay que tener un soporte fuerte. O sentido desta palavra mesmo é resistência. El sentido de esta palabra es resistencia. Ele resiste mesmo diante de tantas intemperanças ou dificuldades. Esta persona resiste frente a las dificultades y la intemperancia. É a mesma coisa que você ter um elástico, vamos colocar assim. Es como, por ejemplo, si usted tuviera un elástico, E você estica bem esse elástico, que usted lo estira até o máximo, hasta lo máximo, mas ele não arrebenta. pero él no se rompe. Assim é o casamento também. Así también es el matrimonio. Então a gente precisa ser resistente, Entonces debe ser resistente, não teimoso. Não teimoso. Não. no, Teimoso troque. troquei. Teimoso é aquele que é uma pessoa que Yo, não, que faz muito, é perseverante numa coisa. eso es hermoso. Isso é No sé. teimoso. Como é que é teimoso em espanhol? Aquele que é, Perseverante. como é que está em sua Bíblia? Dice, sometiendo con paciencia los unos a otros en amor. Sim. Tampoco. Tá ok. Então vamos para a frente depois. Versículo 3 suportando-vos uns aos outros em amor. O que é suportar? Entonces dice, soportándonos en amor unos a otros. ¿Y qué es soportarse? O suportar não é aquele que você aguenta uma pessoa até um determinado momento. Soportando es llevar a una persona, soportarla hasta cierto momento. Suportar é o mesmo que essa plataforma aqui está fazendo, essa mesa. Esta mesa está soportando. Está suportando esse copo que está em cima dele. Está soportando los vasos que tiene. Então, no casamento, nós precisamos ser um suporte também. En el matrimonio nosotros también tenemos que ser un O soporte. suporte não é aquele que vai ficar tolerando a sua esposa ou seu marido, porque não tem o que fazer. El soporte no es tener que aguantar lo que su esposo o su esposa haga, que no debería hacer, Mas você vai suportar para que esta pessoa não caia em tentação. sino que usted soporta a la persona para que no caiga en tentación. Você vai suportá-la em oração. Usted lo soporta en oración Se necessário, em jejum também. y si es necesario con ayuno. Então, esse é o suporte que a palavra de Deus diz. A ese soporte se refiere la palabra de Dios. Então, você é responsável como marido pela sua esposa. Entonces usted es responsable como marido de su esposa. E se caso ela cair, porque esse suporte não suportou ela. Entonces si ella cae es porque ese soporte no la soportó. As mulheres também precisam suportar seus maridos. Pero las mujeres también necesitamos soportar a nuestros E esse esposos. suporte é estar na brecha orando por ele. Y ese soporte es estar en la brecha orando por ellos. Então é isso que Deus vai nos conduzindo. Entonces en eso Dios nos va conduciendo. E eu percebi que também tinha dificuldade nesta área. Y él también se dio cuenta que en esa área tenía dificultades. Às vezes eu queria tirar o suporte de baixo. A veces él ya quería quitarle el soporte. Você já passou por isso de desejar com que a tua esposa dá uma tropeçada? Esta tem palavra? Caísse. Sí. Usted también ha pasado por esto de que de repente quiere que su esposa se tropiece un poco, le hace una zancadilla. E que ela falhasse para que você pudesse apontar o dedo a ela. Y que ella falle para que usted la pueda apuntar ahí. E que ela errasse também algumas coisas. Y que ojalá se equivoque. Então, você deixou de ser suporte. Entonces ahí usted ya dejó Então, de ser soporte. quando o Senhor nos deu esta vocação, é para termos esse suporte.
Pero cuando Dios nos dio esta vocación es para tener este soporte. Às vezes nós suportamos as pessoas de fora. A veces nosotros sí aguantamos a los de afuera. Às vezes oramos para as pessoas que estão lá na África, Y a veces oramos por el que está allá en África. mas o que estão perto nós não fazemos. Pero por los que están cerca no lo hacemos. Então nós precisamos suportar. Outra questão que precisamos fazer, versículo 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Entonces el soporte es algo que tenemos que hacer. Pero también en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Isso diz que nós precisamos ser perseverantes. Y aquí está diciendo que tenemos que ser perseverantes. Diligentemente é isso, ser perseverante em um determinado ponto. Diligente es ser perseverante en un punto É determinado. um ponto a qual Deus te chamou para ser suporte a outra pessoa. Y ese punto en el cual Dios te llamó para ser soporte de otra persona. Por isso que no versículo 4 diz: há somente um corpo e um espírito. Por eso que en el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nós colocamos para vocês aí, acho que vocês têm no material de vocês, na apostila, Ellos colocaron aquí en el material que nosotros tenemos en la carpeta, uma referência que está em Amós, capítulo 3 de Amós. en la parte de arribita hay un versículo en Amós capítulo 3, Capítulo 3, o versículo 2. capítulo 3 versículo 2, Que ele diz: de todas as nações fostes vós que eu vos escolhi. donde dice, a vosotras solamente he conocido de todas las naciones de la tierra. Então, de todas as nações, somente Israel que Deus havia escolhido lá. Entonces en ese tiempo de todas las naciones Dios había escogido solo a Israel. É por isso, aí o Senhor diz: por isso eu vos castigarei. Y después dice, por eso os castigaré. Então, como Deus nos chamou, Entonces Dios los llamó, então Deus vai tratar conosco. entonces Dios va a tratar con nosotros. Em Hebreus diz que filho há qual o pai não corrige. Y Hebreo dice, ¿qué hijo hay que el padre no lo corrija? Se estáis sem correção, porque não sois filhos. Si no lo corrige es porque no es hijo. Então, quando somos corrigidos por Deus, é um bom sinal para nós. Entonces cuando somos corregidos por Dios es una buena señal para Quando nós nosotros. percebemos as pessoas do mundo que fazem tantas coisas erradas, Porque cuando miramos hacia el mundo y las personas que hacen tantas e cosas parece malas, que eles dormem tão tranquilos, y parece que duermen tranquilito, é porque eles não têm o nosso Pai, o Pai que nós temos, o Pai Celestial. es porque ellas no tienen el mismo Padre que nosotros, no tienen un Padre celestial. Então, eles não são corrigidos agora, Claro, entonces ahora no son corregidos, serão corrigidos depois. pero después lo serán. Mas graças a Deus que nós somos corrigidos agora. Mas gracias a Dios que somos corregidos ahora. Mas em Amós mesmo, que nós lemos, o capítulo 3, versículo 3, Pero en el mismo Amós que leíamos, el capítulo 3, versículo 3, dice, ele diz: andarão dois juntos se não há o acordo entre eles? ¿se andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nós aplicamos isto muito para o casamento. Y eso se aplica muy bien al matrimonio. É claro que ali ele está falando sobre Deus e o povo de Israel. Ahora, evidentemente, ahí está hablando de Dios y el pueblo de Israel. Deus está falando: como que eu vou andar com este povo se não há unidade entre nós? Y Se Dios não há dice, acordo. ¿cómo voy a andar con este pueblo si no hay una unidad, no hay un apoyo? Então ele diz sobre andar juntos, caminhar juntos. Entonces él ve esto de caminar, de andar juntos. Aqui nessa carta de Paulo aos Efésios, Aquí en la carta de Pablo a los Efesios, 5 vezes ele usa a palavra andar. 5 veces se ocupa la palabra andar. 2 vezes no capítulo 4 e 3 vezes no capítulo 5. 2 veces en el capítulo 4 y 3 en el capítulo 5. Então nós vamos ver um pouquinho sobre este andar. Entonces veamos un poco sobre este andar. Então, quando Deus nos chamou para o casamento, Entonces cuando Dios nos llama al Ele matrimonio, nos chamou nos deu uma vocação. Él nos dio una vocación. E Ele disse como devemos fazer dentro desta vocação, dentro deste casamento, esse relacionamento. Y Él nos dice cómo andar en este relacionamiento, en esta vocación del matrimonio. Então, a primeira palavra que é usada está no versículo 1, capítulo 4. Entonces la primera palabra va a estar en el capítulo 4:1. Então, nós vamos ver primeiramente como Deus disse que devemos andar. Entonces veamos primeramente cómo Dios dice que andemos. E depois vamos ver com o que Deus diz como não devemos andar.
Pero también vamos a ver cómo Dios dice que no andemos. Então isso nós aplicamos no nosso casamento também. Entonces eso también se aplica al matrimonio. Então aqui como andar, ele já diz, com toda a humildade, com toda a mansidão, sendo longânimo, suportando-vos uns aos outros. Entonces dice que andemos con toda humildad, mansedumbre, longáminos, soportándonos unos a otros. E mais no versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Más en el 4:17 dice: Isto, portanto, vos digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pues esto digo pues, y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Agora, então, aplicando isso para o nosso casamento. Entonces apliquemos eso al matrimonio. Então, Paulo diz que para não andarmos como os gentios andam. Entonces Pablo dice, no anden como andan los gentiles. Embora aqui Paulo está escrevendo para os gentios convertidos. Aunque Pablo está escribiéndole a gentiles convertidos. Então, esses que se converteram, eles vieram de um mundo que era pecaminoso. Entonces ellos se convirtieron de un mundo que era pecaminoso. Não havia regras nem princípios. No había reglas, principios. Então, eles andavam de qualquer forma. Y ellos andaban como querían. E a mente deles estava cauterizada. Y su mente estaba cauterizada. Então, eles não tinham um princípio correto como viver. Entonces no había un principio correcto de cómo vivir. É como se eles não tivessem nenhum exemplo bom na vida deles, da família, para viver segundo o princípio de Deus. Entonces como que no había ningún ejemplo bueno de cómo vivir en la familia según el ejemplo de Dios. Quantas pessoas que antes da conversão, eles já havia casado e vivia segundo as questões do mundo. ¿Cuántos se han casado antes de convertirse y vivían su matrimonio según las formas del mundo? Então, eles viviam como eles aprenderam. Entonces ellos tuvieron que empezar a aprender. Muitos imitaram os seus próprios pais. Entonces muchos imitaban a sus propios padres. Muitos assistiam novelas e faziam conforme estava nas novelas. O muchos veían las novelas y se comportaban según eso. E eles foram contaminados com isso. Y ellos se contaminaron con eso. Mas eles se converteram. Pero se convirtieron. O Senhor converteu este casal. Entonces el Señor convierte a este Mas matrimonio. quando ele entrou na vida da igreja, Y cuando ellos entran en la vida de iglesia, genuinamente ele teve uma conversão. genuinamente hubo una conversión. Mas tem tantas coisas na vida dele que ainda ele vive segundo o mundo. Pero aún hay tantas cosas que él vive todavía según el mundo. Por isso que é bela a vida da igreja. Por eso es que hay que ver la vida de la Que iglesia. Deus levanta homens e mulheres para mostrar para nós aonde nós estamos errados. Porque Dios levanta hombres y mujeres para mostrarnos dónde nosotros nos estamos equivocando. Nós uma vez fomos ajudar um casal, eu e minha esposa. Ellos fueron con su esposo una vez a ayudar a un matrimonio. E eles contando a experiência deles antes do casamento. Y ellos le contaron su experiencia antes del matrimonio. Então, antes do casamento, da vida das famílias deles, de ambos, da esposa e do marido, Entonces los ejemplos de historias de matrimonio de ambos parejas, os pais deles não eram convertidos. los padres de ninguno de los dos eran convertidos. Então, eles tanto ensinaram os filhos como eles viviam de uma vida totalmente desregradas. Entonces ellos le enseñaron a sus hijos a vivir una vida sin reglas. Então, eles não tinham princípios para o casamento. Entonces ellos no tenían ningún principio para el matrimonio. Eles vieram para o casamento do jeito que aprenderam na vida das famílias deles. Entonces ellos llegan al matrimonio con los ejemplos que aprendieron de su familia. E o que eles faziam, mesmo depois de convertido, era algo tão desagradável, tão ruim, tão mal o que eles faziam. Entonces ellos después que se convierten siguen haciendo cosas que eran tan malas, tan desagradables. Mas enquanto não foram ensinados, a consciência deles os acusava. Pero ellos, como no habían sido enseñados, la conciencia de ellos sí lo acusaba. Mas eles não sabiam o que fazer corretamente. Pero no sabían cómo hacerlo bien. E nós começamos então a ajudar este casal. Que ellos comenzaron a ayudar al E matrimonio. começamos a mostrar os princípios de Deus. Y comenzaron a mostrarle los principios de Dios. E aqui no capítulo 4, versículo 17, Y aquí en el capítulo 4:17, então Paulo diz assim, como os gentios andam. entonces Pablo dice cómo los gentiles andan, Aí ele fala, na vaidade de seus próprios pensamentos. en la vanidad de su mente.
Essa palavra vaidade quer dizer algo vão. Esa palabra vanidad quiere decir algo vano. Lembra lá em Eclesiastes, ¿Usted se acuerda de Eclesiastés? quando Salomão diz que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Cuando Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. É tudo um vazio. Todo es vacío. Então buscava prazeres, mas não tinha satisfação. Entonces él tenía placer, pero sin satisfacción. É o mesmo que Salomão fez. Entonces lo mismo que hizo Salomón. Salomão buscou prazeres em todas as coisas, Entonces Salomón buscó placer en todo, mas era um homem insatisfeito. pero era un hombre insatisfecho. Então o gentio ele tinha uma vaidade no seu pensamento, na sua mente. Entonces los gentiles tenían vanidad en su E ele mente. era insatisfeito. Estaban insatisfechos. E o versículo 18 diz: obscurecido de entendimento. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Então o seu próprio entendimento estava obscurecido. Entonces su propio entendimiento estaba entenebrecido, E ele diz: alheios à vida de Deus, diciendo ajenos de la vida de por Dios, causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Então a vida deles que estava alheios de Deus, separado de Deus, havia um vazio neles. Entonces en la vida de ellos estaban ajenos a Dios, había un vacío en ellos. Mas agora nós temos Deus. Pero ahora nosotros tenemos Temos a Dios. Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y O Salvador, Espírito Santo habita em nós. habitando el Espíritu Santo Então en não nosotros. pode haver um vazio em nós. Entonces no puede haber un Ele vacío, veio para preencher este vazio. porque Él vino para llenar ese vacío. Mas muitas vezes, mesmo depois de convertido, Pero incluso a veces después de convertirse, os cristãos buscam preencher este vazio além de Cristo. algunos cristianos buscan llenar este vacío lejos de Cristo. Então nós precisamos mesmo de Cristo. Entonces nosotros necesitamos a Cristo mismo. Lembra do Salmo 23, versículo 1? ¿Se acuerda el Salmo 23:1? Diz assim: o Senhor é o meu pastor. Dice, el Señor es mi pastor. E a tradução original no hebraico é: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Y en el original del hebreo dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. As traduções dizem: nada me faltará. Las traducciones dicen, nada me faltará. Não é o que vai acontecer depois. No es algo que pase después. Mas nada me falta é porque eu já estou plenamente satisfeito. Y nada me falta es porque ahora estoy plenamente satisfecho. Eu não sei qual o motivo que levou você a um casamento, Yo no sé qué lo llevó a usted a casarse. mas posso imaginar algumas coisas. Mas yo me imagino algunas. Por exemplo, talvez você não estava bem com seus pais. A lo mejor usted no vivía bien con sus Queria papás sair logo de y casa. se quería ir luego de la casa. Ou talvez porque estava muito apaixonado pela pessoa. O a lo mejor se sentía tan enamorado de la E persona. e a paixão deixa a pessoa cega. Y lo encegueció esa pasión. E ela quer casar-se. Y quiere casarse. Outra questão é talvez porque engravidou-se antes do casamento. O quizá porque usted se embarazó antes de casarse. E aí não tinha o que fazer, vai casar assim mesmo. Y tuvo que casarse así. Então, se foi por esses motivos, Entonces, si fue por alguno de estos motivos, certamente estará insatisfeita. entonces ciertamente usted va a estar insatisfecho. Um irmão disse assim uma vez, Un hermano una vez dijo que se você for casar, que si usted se casó, primeiramente esteja satisfeita em Cristo Jesus. usted antes de casarse tiene que estar satisfecho en Cristo Jesús. Não procure o casamento para se satisfazer. No busque el matrimonio para satisfacerse. Uma das mentiras que contamos uns para os outros antes do casamento. Una de las mentiras que nos decimos uno a otro antes de casarnos, O rapaz disse para a moça assim: porque el jovencito le dice a la niña, eu vou te amar por toda a minha vida. yo te voy a amar toda mi vida. 2 meses depois já não está dizendo mais isso. Y 2 meses después ya no dice E eso. a moça disse para ele assim: eu vou te fazer feliz. Porque el amor se fue, pero le dice, yo te voy a hacer feliz. E aí ele percebe que ele não consegue fazê-la feliz. Pero rápidamente se da cuenta que no puede hacer A eso. verdade é que nós não conseguimos fazer o outro feliz. En realidad nosotros no podemos hacer al otro feliz. E a verdade é que o outro não consegue nos satisfazer plenamente. Y en realidad el otro tampoco A nos nossa satisface. satisfação plena tem que ser em Cristo Jesus. Porque nuestra satisfacción plena tiene que estar en Cristo Se uma Jesús. pessoa não está satisfeita em Cristo Jesus, o casamento não vai satisfazê-la. Porque si una persona no está satisfecha en Cristo Jesús, el matrimonio tampoco eso- la va a satisfacer. Por isso que há muitos problemas no casamento.
Porque después aparecen los problemas del matrimonio. E depois vem as decepções. Y después vienen las decepciones. E falando em decepção, Y hablando de decepción, você sabe que eu nunca decepcionei o meu Senhor. usted sabe que yo nunca decepcioné a mi Señor. Algum pensa agora aqui, mas que vaidade, né? Entonces uno dice, ¡ay, qué vanidoso! Que homem orgulhoso esse aí. ¡Qué orgulloso este hombre! Então vai demorar mais 60 anos para ser arrebatado. Entonces todavía le falta más de 60 años para que sea arrebatado. Mas quando o Senhor nos escolheu, preste atenção nisto. Pero fíjese que cuando el Señor nos escogió, Ele já sabia quem nós somos. Él ya nos conocía. Então nós não temos como decepcionar alguém que nos conhece. Entonces no tenemos cómo decepcionar a alguien que ya nos conoce. Como é que o meu Senhor vai dizer para mim, eu não esperava isso de você? ¿Cómo el Señor nos va a decir, yo no esperaba eso de ti? Então quando eu cometo alguns erros, Entonces cuando cometo algunos errores, o meu Senhor diz, eu já sabia que se ia errar. el Señor me dice, yo ya sabía que te ibas a Não equivocar. fiquei decepcionado não. No me decepcionaste, Eu não esperava mais coisa de você. porque no esperaba más de ti. Então Deus, o meu Senhor, nunca se decepcionou comigo. Entonces mi Señor nunca se decepcionó E eu conmigo. pergunto para você, você já decepcionou o Senhor? Entonces yo le pregunto, ¿usted decepcionó al Señor? É impossível você decepcioná-lo, Es imposible, porque Ele te conhece. porque Él te E conoce. quando Ele te chamou, Y cuando Él te llamó, Ele já sabia que você ia cometer erros. Él sabía que tú te ibas a equivocar. Mas nós nos decepcionamos uns com os outros. Pero nosotros nos decepcionamos unos a otros. Às vezes ficamos decepcionados com os irmãos, A veces nos decepcionamos de los com hermanos, a esposa de la esposa e também até com os filhos. y hasta de los hijos. Porque nós colocamos um padrão altíssimo Porque nosotros colocamos un padrón muy alto. para os outros, mas não para nós. Claro, para los otros, pero no para mí. E aí, quando a pessoa erra, a gente fica decepcionado. Entonces cuando la persona se equivoca, yo me E decepciono. somos rápidos para apontar o dedo e dizer, eu não esperava isso de você. Uy, somos rapiditos para decirle, yo no esperaba eso de ti. Então, porque nós esperamos muito das outras pessoas. Porque esperamos mucho de los demás. Mas nós esquecemos de algo. Pero nos olvidamos de algo, Isso está aqui em Efésios capítulo 2. que está en Efesios capítulo 2. A palavra-chave de Efésios 2 está no versículo 1. La palabra clave de Efesios 2 está en el versículo 1. Diz assim, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Porque dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Então, quando estávamos nessa situação, Deus nos deu vida. Entonces cuando estábamos en esa situación, Dios Então, nos dio nós vida. fomos salvos pelo Senhor. Y fuimos salvos por el Señor. Porque nós estávamos perdidos. Porque nosotros estábamos perdidos, Estávamos longe do Senhor. lejos del E Señor, andávamos segundo o curso deste mundo. andando según el curso del Segundo o mundo, príncipe da potestade do ar, que agora opera na vida dos filhos da desobediência. según la potestad del príncipe del aire que opera ahora en los hijos de E desobediencia. aí diz, entre os quais nós também andávamos. Donde dice que también nosotros andábamos. E éramos por natureza filhos da ira. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos deu vida. Amén. Mas Dios, que es riquísimo en misericordia, nos dio vida. Agora, fez não só isto comigo, mas com a minha esposa também. Pero eso no lo hizo solo conmigo, sino con mi cónyuge. Então nós esquecemos que são dois pecadores justificados pelo sangue do Senhor que estão casados. Amén. Entonces no olvidamos que somos dos pecadores que hemos sido justificados por la sangre del Señor, que estamos casados. E esses dois pecadores estão em processo de crescimento. Y estos dos pecadores estamos en proceso de crecimiento. Se eu perceber e lembrar de onde eu fui tirado, Si yo me acuerdo de dónde fui sacado, eu terei misericórdia com a outra pessoa. yo voy a tener misericordia con el otro. Eu não vou ser tão exigente com ela. Y no voy a ser tan exigente Eu con vou ser él, pouco mais exigente comigo mesmo. pero voy a ser más exigente conmigo. Então aqui Paulo diz no capítulo 4, versículo 17, para não andarmos como os gentios andam. Entonces aquí Pablo dice en el capítulo 4:17 para no andar como andan los otros gentiles. E outras questões que os gentios andam, ¿En qué otras cuestiones andan los gentiles? e a qual, infelizmente, isto vem para o casamento. Pero lamentablemente esto también llega al matrimonio. Às vezes nós pensamos assim, eu sou convertido, A veces nosotros decimos, ya eu me tenho o convertí. Senhor, Perdón. eu tenho o Senhor, Yo tengo al Señor, Ele habita em mim, habita en mí, não vou pecar mais. no voy a pecar más.
Lembra de João capítulo 1, primeira epístola de João no capítulo 1? ¿Se acuerda de la primera epístola de Juan en el primer capítulo? Ele diz para não pecarmos. Dice, nosotros no pecamos. Mas se pecarmos, Pero si pecáramos, Deus é fiel e justo. Dios es fiel y justo. Se confessarmos nossos pecados, Si nosotros confesamos nuestros pecados, para nos perdoar para e para perdonarnos nos purificar. y purificarnos. Então, mesmo sendo cristãos, infelizmente nós pecamos. Entonces nosotros, aún siendo cristianos, Mas lamentablemente si nós- igual pecamos. Se nós nos arrependermos, Deus é fiel e justo para perdoar. Pero si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. E em Tiago ele diz para pedirmos ao Senhor. Entonces en Santiago dice que nosotros pedimos al Señor, E quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, y cuando nosotros pedimos sabiduría al e Señor, ele diz que Deus não vai lançar em rosto. y dice que Dios no nos va a reprochar. Deus não vai dizer assim, ó, de novo, novamente. Eu disse para você. Dios no nos va a decir, hoy de nuevo, de nuevo. E como que é o nosso casamento? Pero ¿cómo ocurre en el matrimonio? Alguém vem falar conosco, a esposa, Ahí viene a hablar con nosotros el esposo o la esposa, e a gente, de novo, y uno dice, oh, de eu já falei para nuevo, você. ya te dije. Você não tem controle com a língua mesmo, né? Si no tiene usted control, Com a língua. que si no tiene control con la lengua, E aí a esposa já fala um pouco mais. si la esposa es más habladora, E aí toda aquela paciência que eu pensava que estava ali dentro, guardadinha, entonces toda esa paciencia que yo creía tener dentro, então aí vem para fora. entonces se va. Então a esposa ou o marido que Deus nos deu Entonces la esposa o el esposo que Dios nos dio é a chave exata para mostrar para nós o que está dentro de nós. es la llave exacta para mostrarnos lo que hay dentro de nosotros. Às vezes nós pensamos que somos uma pessoa bem educada A veces nosotros creemos que somos bien educados ou bem espiritual o também. muy espirituales, Mas só vamos saber aquilo que está dentro de nós quando somos provocados. pero nosotros solamente vamos a saber lo que hay dentro nuestro cuando nos provocan. Então a pessoa certa que nos provoca às vezes todos os dias Entonces, ¿cuál es la persona que é a verdaderamente pessoa nos que convive provoca conosco. todos los días? La persona que vive con nosotros. Eu não tenho nenhum problema com o Juan, Él no tiene ningún problema con e nem Juanito, com a esposa dele, ni conmigo, e nem com os filhos. ni con los hijos. 5.000 quilômetros de distância. Porque hay 5.000 kilómetros de distancia. Então nós estamos muito bem. Entonces nos llevamos súper bien. Eu venho para a casa deles e logo vou embora. Claro, él viene, nos visita y luego se va. Quando eu percebo alguma coisa, Pero no hay. Pero cuando él ve alguna cosita, veja que está na hora de ir embora. A convivência faz isso. la convivencia provoca eso. Mas agora no versículo 25 de Efésios, Pero en el versículo 25 de Efesios ele diz outras coisas que os gentios fazem que nós não deveríamos fazer. dice otras cosas que los gentiles hacen, pero que nosotros no deberíamos hacer. Mas eu vou perguntar para você que é convertido. Pero yo le pregunto a usted que es convertido, Isso aqui que está no versículo 25, você nunca fez? eso que está en el versículo 25, ¿usted no lo ha hecho nunca? Diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muito bem, o Senhor converteu você. Ok, el Señor lo convirtió. Aí, a partir daí, você nunca mais contou nenhuma mentira. Y de ahí usted nunca más dijo ni una Quem mentira. não contou nenhuma mentira, levante a mão. Que nunca ha dicho una mentira, que levante la mano. Todos nós passamos por isso. Aí, contou agora a primeira. Acabou de contar uma mentira aí. Então, Entonces Paulo disse para nós não andarmos como gentios. Pablo dice que no andemos como los gentiles. Então, eles fazem assim, Ellos hacen eso, mas nós não devemos fazer assim. pero nosotros no deberíamos. Agora, Paulo poderia ter dito para eles Entonces, pero Pablo podría haberles dicho que vocês são convertidos. que como ustedes son convertidos, Então, naturalmente, vocês não vão mentir. entonces usted evidentemente no va a mentir. Mas na prática não é isso que acontece. Pero en la práctica sí nos Se pasa. Paulo escreveu para eles dizendo para eles não mentir, é sinal que eles estavam mentindo. Porque Pablo si les dice desechen la mentira, porque estaban mintiendo. Pensa se Paulo escrevesse uma carta aqui para nós.
Imagínense si Pablo nos escribe a nosotros. e dissesse assim, ó, para vocês que não deve estar mentindo como as pessoas do mundo mentem. Porque nos dijera que nosotros no deberíamos mentir como mienten los del mundo. Mas se nós somos cristãos e nós não mentimos, Más como nosotros somos cristianos no mentimos. então não fazia sentido Paulo escrever uma carta dizendo isso para nós. No tendría sentido que Pablo nos escribiera esto a nosotros. E aí ele continua dizendo assim, ó, Pero él continúa diciendo versículo 26. en el 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Às vezes é um mau entendimento neste versículo. A veces se entiende mal este versículo. Parece que Paulo está permitindo com que a pessoa fique irada. Parece como que Pablo le diera permiso para airarse. Uma pessoa irada é aquela que perde seu controle emocional. Una persona que se aira es quien pierde el control de esa emoción. Perde o controle das suas palavras Pierde el control de sus e palabras das suas ações também. y de sus acciones también. Mas no versículo 31 aqui, Pero aquí en el versículo 31, ele diz assim, ó, longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmia. Ele diz que longe de vós toda ira. en el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Dice, quítese toda ira. Então parece uma contradição de Paulo. Entonces parece que se contradice Ele Pablo. diz, irai-vos e não pequeis. Bueno, dice airaos, pero no pequéis. No versículo 26. En el 26. Mas no 31 ele diz que a ira nem sequer nomeia entre vós. Y después dice que la ira ni siquiera se nombra entre nosotros. Onde que está o problema aqui então? Bueno, ¿dónde está el problema? Eu vou beber um pouco d'água para depois explicar para vocês. Entonces yo le voy a explicar un poco de eso. Voy a tomar un poco de agua para explicar. Versículo 26, En el 26, quando Paulo diz irai-vos e não pequeis, cuando Pablo dice airaos, pero no pequéis, o sentido desta palavra é tomar uma posição firme el sentido de esta palabra es tomar una posición firme em relação a tudo que se refere a Deus. en todo lo que se refiere a Dios. Então você toma uma posição firme para que, se alguém está fazendo algo contra aquilo que é de Deus, Entonces usted toma una posición firme para que si alguien está haciendo algo que es en contra de lo de Dios, então você mantém-se numa posição firme contra aquela decisão ou aquele viver. entonces usted toma una posición firme contra esa decisión o esa acción. Não é o mesmo sentido daquela ira do versículo 31. No es el mismo sentido de la ira del capítulo 31. Do versículo 31 é a respeito dos nossos sentimentos naturais. El versículo 31 es en relación a nuestros sentimientos naturales. Mas Paulo ainda faz uma advertência: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol debaixo da vossa ira. Pero Pablo es una advertencia, iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, você toma uma posição firme em relação às questões de Deus. Entonces dice, toma una posición firme en relación a las cosas de Dios. Mas considera, se você não está sendo uma pessoa legalista e autoritária, Pero fíjese si que usted no está siendo una persona legalista y autoritaria. se você não está tomando uma posição errada Si usted no está tomando una posición equivocada em relação ao seu próprio irmão. en relación a su propio hermano. Às vezes o que ele está fazendo você pensa que é contra Deus. A veces lo que él está haciendo usted cree que es contra Dios. E aí você fica irado. Y usted se enoja. Irado nesse sentido, de tomar uma posição firme e dizer, eu não concordo com isso, eu não vou fazer isso, eu não estou com você nisso. Una posición firme, usted dice, no estoy de acuerdo en esto, no te voy a apoyar. E aí o senhor, aqui Paulo diz, você considera antes do sol se pôr. Entonces Pablo dice, considere la situación antes que se ponga el sol. Se não é você que está sendo muito radical. Si no es que usted está siendo muy radical. Então os gentios viviam assim. Entonces, ¿qué debería hacer? Mas nós, na vida da igreja, não podemos viver assim. Pero nosotros en la vida de iglesia no podemos vivir de esta forma. E o versículo 27 diz, nem deis lugar ao diabo. El versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. É incrível, como é que um cristão pode dar lugar ao diabo? Impresionante cómo el cristiano puede Você dar já lugar parou al para diablo. pensar isso? ¿Usted se ha detenido a pensar eso? Na última ceia que Jesus teve, En la última cena de Jesús, diz que Satanás entrou em Judas. dice que Satanás entró en Judas. E Judas, quando Satanás entrou nele, você percebe que Judas não ficou se debatendo, não ficou gritando alto, não ficou caindo no chão, rolando.
ninguém percebeu que Satanás estava dentro dele. Y usted se da cuenta que cuando entra Satanás en Judas, él no se quedó ahí peleando, haciendo un alboroto, revolcándose, sino que nadie se dio cuenta. Você já viu uma pessoa endemoniada? ¿Usted ha visto un endemoniado? Se você não viu, mas você já ouviu alguém falar. Si usted no lo vio, ya lo vio hablando. É uma situação muito feia. Es una situación muy fea. Ele domina aquela pessoa e deixa ela de uma forma tão desagradável, muito horrível até. El dominio sobre esa persona es muy desagradable, es horrible. Mas na vida de Judas, ele entrou em Judas. Pero la vida de Judas entró E os discípulos nem sequer perceberam, y los discípulos ni siquiera se dieron cuenta, porque ele abriu uma porta no coração dele, porque él abrió la puerta en su corazón para que Satanás entrasse ali. para que Satanás entrara en Eu él. vou contar para vocês uma experiência que houve lá na nossa cidade onde estamos morando. Él va a contar algo que ocurrió en la ciudad donde él vive Aí você vai considerar isso no seu coração, tá? y considéralo en su corazón. Que mesmo na vida da igreja que temos Cristo Jesus, precisamos ter curas. Porque aún estando con la vida de Cristo en la iglesia necesitamos sanar. Então, numa reunião nas casas, Entonces en una reunión de casa, os irmãos estavam orando e cantando. los hermanos cantaban, oraban Aí, de repente, uma moça, ela ficou endemoniada. y de repente una chica manifestó endemoniado E ela, então, ficou com aquela expressão muito horrível. y ella empezó a expresar esto tan E feo a voz dela alterada. y cambió su voz. E os irmãos imediatamente levantaram Y los hermanos inmediatamente se paran e, em nome de Jesus, expulsaram aquele espírito. y en el nombre de Jesús expulsaron ese E aquele espíritu espírito foi. y se fue el espíritu. Passava 10 minutos, novamente aquele espírito voltava e tomava aquele corpo. Pero pasaban 10 minutos y tomaba ese cuerpo de nuevo. E aí depois os irmãos oravam novamente e o espírito ia embora. Y los hermanos volvían a orar y el espíritu se iba. Isso começou a acontecer várias vezes. Y esto pasó varias veces Naquela reunião. en esa reunión. Aí chegou um momento que os irmãos não sabiam o que fazer. Y los hermanos llega un momento que ya no sabían qué hacer. E aí eles chamaram os presbíteros para ir para aquela reunião. Entonces ellos decidieron llamar a los ancianos a la reunión. Então alguns presbíteros foram lá Entonces algunos ancianos fueron e começaram a orar para aquela moça. y oraron por la chica. E o espírito foi embora. Y el espíritu se fue, Mas logo o espírito voltava de novo. pero volvía E aí eles não estavam entendendo o que fazer. y no entendían E qué eles hacer. começaram a orar então. Entonces ellos empezaron a orar. E aí o Senhor falou a um dos presbíteros que estava ali. Entonces el Señor le habló a alguno de los ancianos que había ahí E disse que esta moça, ela está chamando ele de volta. y le dijo, esta joven llama al espíritu de vuelta. Então ela própria chamava o espírito para que voltasse na vida dela. Entonces había una puerta que llamaba para que el espíritu volviera. Então era uma situação muito desagradável. Entonces una situación muy Porque desagradable. os irmãos oravam, libertavam ela e ela acabava chamando de volta. Porque imagínense, los hermanos oraban, la libertaban y ella volvía a llamarlo. E aí quando ela foi libertada, Y cuando ella fue libertada, aí os irmãos disseram para ela: y los hermanos le dijeron, assim, ó, você está chamando ele de volta. Se Se tu- você fizer isto, nós não vamos mais expulsá-lo. tú la estás llamando de vuelta. Si tú lo vuelves a llamar, nosotros no vamos a libertarte. Aí ela começou a chorar. Y ella empieza a llorar. E os irmãos perguntaram: por que você chama ele de volta? Y los hermanos le dijeron, ¿por qué lo llamas de vuelta? Ela disse assim, ó, era a situação da vida dela. Ela disse assim, ó, para mim fazer com que minha mãe sofra. Yo lo llamo de vuelta para hacer que mi mamá sufra. Então ela havia um problema na vida dela de relacionamento com a mãe dela. Entonces había un problema en la relación con su mamá. Então havia um ódio no coração dela. Había un odio en su Havia uma corazón. raiva no coração dela. Una rabia. E uma maneira dela querer se vingar da mamãe. Y una forma en que ella se vengaba de su mamá. Ela achava que dessa maneira ia fazer a mamãe sofrer. Ella creía que de esta manera hacía sufrir a su mamá. Aí os irmãos oraram com ela. Entonces los hermanos oraron con E a ella. partir daquele momento o espírito nunca mais voltou. Y desde ese momento el espíritu no volvió. Porque ela se arrependeu daquilo que ela estava fazendo. Porque ella se arrepintió de lo que estaba haciendo. E Deus a curou então. Y Dios la sanó. Então, como uma pessoa faz para que Satanás venha? Entonces, ¿cómo hace una persona para que Satanás Versículo venga? 27 diz: nem deis lugar ao diabo. El versículo 27, ni deis lugar al diablo. Então, que isso esteja no nosso coração, mesmo sendo cristão. Entonces esto puede estar en nuestros corazones, aún siendo cristianos. Ele não pode entrar em nós.
Él no puede entrar en nosotros se nós não permitirmos. si no lo permitimos Ele nosotros. não tem autoridade nenhuma para fazer isto. Él no tiene ni una autoridad para hacer eso. Mas lembra que está lá em 1 Pedro capítulo 5, Pero ¿se acuerda lo que está en primera que de ele Pedro diz que ele 5? está como um leão ao derredor, Que él dice que anda como león rugiente, buscando a quem possa tragar. buscando a quién devorar. Ou seja, aquele que está dando um espaço, O sea, aquel que da el espacio, aquele que está abrindo a porta para ele. aquel que le abre una puerta. Agora Paulo vai falar algumas das coisas que podemos abrir portas para o nosso inimigo. Entonces Pablo ahora va a decir algunas puertas que podemos abrirle al enemigo. O versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Ele vem- Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. El versículo 28 dice, el que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Não é desagradável um cristão furtar? ¿No es desagradable un cristiano que robe? Você já furtou mesmo depois de convertido? ¿Usted ha robado después de convertido? Não precisa dizer agora. No me lo diga acá. Mas provavelmente você roubou um tempo de alguém, né? Pero a lo mejor usted robó algo de alguien. Era para você chegar naquele horário, você não chegou, foi combinado. Usted a lo mejor le robó el tiempo. Usted había acordado llegar a un horario con alguien y no llegó. Isso é um roubo. Eso es robo. Então, diz não furtar. Entonces dice, no hurte. Então, nós precisamos, diz, aquele que furtava, não furte mais. Entonces dice, el que hurtaba, no hurte más. Se é problema financeiro que está passando, Si quizás usted está pasando un problema financiero, porque ele diz antes, você trabalha então. entonces dice, usted trabaje. Talvez está roubando porque não está trabalhando. Quizás usted roba porque no trabaja. Mas se você não trabalhar, não tem como receber também. Pero si usted no trabaja, no tiene cómo recibir. E Paulo diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Y Pablo va a decir después, el que no trabaja, bueno, no coma. Paulo tratava as coisas assim também. Pablo trataba así las cosas. Não vai levar muito assim, muito tranquilo não. Se você não trabalha, não tem direito a comer. Pablo no era en realidad muy No. sutil. Si no trabaja, no come. Então você percebe que são algumas mudanças que precisamos ter. Entonces usted se da cuenta que son algunos cambios que tenemos que tener. No casamento, infelizmente, às vezes roubamos uns dos outros. A veces en el matrimonio nosotros nos robamos unos a otros. Versículo 29. En el 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O torpe é imoral. E se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. No casamento, quando atrito, quais são as palavras que nós usamos uns para com os outros? En un matrimonio, cuando hay pelea, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Quando está lá entre eu e minha esposa, naquele atrito. Você? Cuando el esposo está en una pelea con la esposa E ela começa a falar bastante. Ela é o. y la esposa empieza a hablar mucho. No geral, tá? As esposas. Sí, es cierto. En Tá. general, las mujeres. Então, como é que eu vou reagir a isto? ¿Cómo yo voy a reaccionar a eso? Eu vou falar, querida, amorzinho, Yo le voy a decir, querida, amorcito, você é a melhor pessoa do mundo. usted es la mejor persona del mundo. Não tem pessoas tão amáveis, querida, igual a ti. No hay persona más amable que tú. Versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou imoral, e sim unicamente que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. 28 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. Então você percebe que o casamento nos ajuda a mostrar aquilo que há dentro de nós. Entonces usted se da cuenta que el matrimonio nos ayuda a ver lo que hay dentro nuestro. Uma das coisas erradas que as pessoas fazem quando vêm pedir conselho para nós,
Una de las cosas equivocadas que hacen las personas cuando le van a pedir consejo. Ou às vezes a esposa fala do marido ou o marido fala da esposa. A veces el marido habla de la esposa y la esposa habla del marido. Aí diz assim, ó, mas ela me irrita muito. Entonces él dice, ella me irrita, Ela me tira do sério. ella me saca de mi tranquilidad. E ele fala assim, eu também não aguento ela que fala demais. Y también dice, ¿no encuentra usted que habla mucho? Mas na verdade, a pessoa não nos irrita ou nos deixa nervoso. Pero en realidad la persona no nos irrita, nos pone nervioso. Ela é apenas um canal de Deus. Es solo el canal que É Dios usa, instrumento de Deus el instrumento de para Dios mostrar aquilo que está aqui dentro. para mostrar lo que está acá dentro. Se não fosse assim, eu não sabia o que estava dentro de mim. Si no fuese de esa forma, yo no sabría lo que hay Lembra que acá. eu falei que antes de casamento eu pensava que estava pronto para ser arrebatado? ¿Se acuerda que yo le dije que antes de casarme yo pensaba que estaba listo para ser arrebatado? Deus sabia que eu não estava pronto, Pero Dios sabía que yo no estaba mas listo. eu achava que estava pronto. Pero yo creía que sí. E eu vou casar, porque estou pronto. Entonces me voy a casar porque estoy listo. E aí Deus então me deu uma esposa ideal Entonces Dios me dio la esposa ideal para mostrar o que tinha aqui dentro. para mostrarme lo que había acá dentro. E eu pensava que o problema era com ela. Entonces yo pensaba que el problema era ella. Então até que eu entendi de que o problema está comigo. Hasta que entendí que el problema estaba en mí. E o problema que ela pensa que é eu está dentro dela. Y el problema es que ella piensa que soy yo, en realidad es ella. Então somos apenas um instrumento de Deus para ajudar uns aos outros. Entonces en realidad somos solo un instrumento de Dios para ayudarnos unos a otros. Então se você é uma pessoa irritada, existe essa palavra? Más o menos. É. Entonces si una persona usted que se irrita fácilmente, Não é porque a outra pessoa fez você ser assim. no es que la otra persona lo haga ser É así, que você já é assim. es que usted es así. Você poderia morar numa ilha isolada. Usted se podría ir a una isla solitaria. O problema estaria lá também. Y fíjese que allá estaría el Porque problema. aonde você estivesse, o problema está junto. Porque donde usted va, allá está el problema. Graças a Deus pelo casamento. Gracias a Dios por el matrimonio. Deus vai nos preparando para a santificação. Dios nos prepara para la santificación. Versículo 30. El versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algo interessante aqui. Aquí hay algo interesante. Como é que você consegue entristecer o Espírito Santo? ¿Cómo usted puede contristar al Espíritu Santo? O Espírito Santo não fica triste. El Espíritu Santo no está Ele triste, não fica nervoso. no se pone Ele não nervioso, fica irado. no se Ele não fica enoja, bravo. no se queda molesto, É porque ele é o Espírito Santo. porque es el Espíritu Santo. Entristecai no sentido aqui de que não abandoneis o Espírito Santo. En realidad el sentido es que usted no abandone al Espíritu Esteja Santo, sensível ao Espírito Santo. sino que esté sensible a Él. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado conosco ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha hablado? e nós ignoramos? Y nosotros lo ignoramos, Deixamos para depois. lo dejamos para después. E aí depois o Espírito Santo deixa de falar conosco. Entonces después el Espíritu Santo deja de hablar. E depois que passamos por todo esse processo que nós lemos aqui, Y después de que pasamos todo este proceso que hemos se leído, não deixarmos Deus falar ao nosso coração e nos mudar, si no dejamos que Dios nos hable y nos cambie, isso quer dizer que é uma situação triste para nós. eso sí que es una situación triste. Triste é quando o Espírito Santo deixa de falar conosco. Es triste cuando el Espíritu Santo deja de hablarnos. E aí no versículo 31 ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. A palavra blasfêmia, ela quer dizer menosprezar a Deus. La palabra blasfemia, que nosotros se traduce como maledicencia, es menospreciar a Dios. Então, tudo isso que nós fazemos aqui no versículo 31, versículo 31 diz: longe de vós toda a amargura. Entonces, todo lo que está aquí en el versículo 31, donde dice, quítese de vosotros toda amargura. Você já conviveu com uma pessoa amargurada? ¿Usted ha vivido con alguien amargo, amargado? Talvez Deus te deu uma esposa assim. Quizás Dios te dio una esposa Ou o amargada, marido também. o tu marido. Então é ruim viver com uma pessoa que é amargurada.
Es bien terrible vivir con una persona amargada. A amargura dela é de uma outra pessoa. Él se amarga con otra persona. Vou contar outra experiência de um irmão que ele passou para nós. Voy a contarles algo que le pasó a otra persona. Ele era amargurado com a sogra dele. Él estaba amargado con su suegra. Então, de vez em quando ele estava brigando com a esposa dele. Y a veces estaba peleando con su esposa. E a esposa dele não sabia por que ele ficava brigando com ela. Y la esposa no sabía por qué se mantenía siempre enojado. Até um dia ela perguntou para ele: por que você fica brigando comigo assim? Hasta que un día le dice, oye, ¿por qué andáis peleando conmigo así? Aí ele disse a verdade para ela. Y él le dijo la verdad. Ele disse: eu não estou brigando com você. En realidad yo no peleo contigo. Eu estou brigando com a minha sogra. Yo estoy peleando con mi suegra. O problema dele com a sogra El problema de él era con la suegra. é porque a sogra dele era o cabeça do lar. Porque la esposa en realidad era la cabeza del Era hogar. uma mulher baixinha assim, pequenininha. Era una mujer chiquitita. E essa mulher mandava no marido dela. Pero esa mujer mandaba al marido. E o marido acabava se sujeitando. Y el hombre terminaba sujetándose a ella. Ele abaixava a cabeça e ela mandava nele. Ella bajaba la cabeza y mandaba todo. Quebrava os princípios de autoridade que Deus deu. Quebrando los principios que Dios dio de autoridad. E ele estava preocupado que a esposa dele seria igual à mamãe. Y él se preocupó porque pensó que su esposa iba a ser igual que su madre. Você sabe que tem Provérbios no capítulo 16, Usted ve que Proverbios capítulo 16, versículo 44, versículo 44, do livro de Ezequiel. de Ezequiel. De Ezequiel. Ah, está. É, Ezequiel, não no de está no livro de Proverbios. Provérbios, mas é um provérbio que está no livro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 4. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 44, hay un proverbio Ele diz assim, ó: que dice, tal mãe, tal madre, tal filha. tal hija. Antes de casar, Antes de casarse, seria bom conhecer a mamãe. sería bueno que usted conozca a la madre. Então esse irmão conhecia a mãe da esposa dele, Pero entonces él no conoció a la mamá de su esposa. mas ele só foi prestar atenção depois de casado. Y él solo le prestó atención a la suegra después que se casaron. E aí quando casou, ele viu algumas coisas que a esposa dele fazia, que a mãe dela fazia também. Y después que se casaron, él se dio cuenta que habían cosas en la esposa que eran de su mamá. E ele não queria que a esposa fosse igual à mãe. Y él no quería que su esposa fuera igual a su E aí suegra. ele começava a tratar ela mal, Entonces él trataba mal a la esposa. porque ele queria ser o cabeça mesmo. Porque él quería ser cabeza del hogar. Mas ela não era tão igual à mãe dela. Pero en realidad ella no era tan E parecida a ela la não mamá. sabia por que ele discutia com ela. Pero ella no sabía por qué él peleaba con E ella. como ele estava amargurado com a sogra, Y como estaba amargado con su ele suegra. estava descarregando na esposa. Y se descargaba con la señora. Isso acontece muito com as pessoas. Y esto pasa mucho entre las personas. E às vezes com os casais também. A veces en los matrimonios también. Às vezes a esposa está amargurado lá com o seu passado. A veces el esposo o la esposa está amargado por cosas del E não pasado. deixa o Espírito Santo curar. Y no deja al Espíritu Santo curarlo, E quando ordenarlo. vem para o casamento, ela acaba descarregando em cima do seu marido. Y cuando se casa, después descarga esa ira con el marido, la E ele esposa. não sabe por que ela está agindo assim. Pero no tiene idea por qué se comporta así. Ou o inverso também, a esposa não sabe porque o marido trata ela assim. Y pasa al revés también, porque a veces el esposo no sabe por qué la esposa lo trata de esa forma. Então, no nosso casamento, Entonces, en nuestro matrimonio, uma coisa importante nós fazemos. una cosa importante que debemos hacer, Nós devemos decidir viver segundo a palavra de Deus. nosotros debemos decidir vivir según la palabra de Dios. Não conforme os nossos parentes. No como nuestros parientes, Não como o papai e a mamãe viveu. no como nuestros padres vivieron, Mas como Deus disse para vivermos. sino como Dios dice que debemos vivir. Porque se nós formos querer fazer igual aos nossos pais, Porque si queremos hacer como nuestros papás, podemos errar. podemos equivocarnos. Ou se formos querer fazer ao contrário do que os nossos pais fizeram, O a veces queremos hacer todo lo contrario a nuestros e padres aí vamos errar também. y nos vamos a equivocar igual. Mas se fizermos como a palavra de Deus diz, Pero si hiciéramos como dice la palabra de Dios, certamente vamos errar bem menos. de verdad, vamos a equivocarnos menos. Porque o problema não está na palavra de Deus. Porque el problema no está en la palabra Está de Dios, conosco. sino en nosotros. E aí ele continua dizendo ali,
Y aquí continúa Versículo 31. diciendo, Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Você já gritou? aquí sigue diciendo, quítese de vosotros amargura, enojo, gritería. Usted grita. Talvez você não gritou porque é uma pessoa fleumática. Quizá usted no gritó porque su temperamento es flemático. Agora, se você fosse um colérico, Pero si su temperamento fuera colérico, aí sim, você ia gritar. ahí sí que grita. Mas o fleumático, ele não grita, Pero el flemático no grita. mas ele mata a pessoa assim. Pero se queda enojado. Então, está dentro dele. Paulo diz que isso não existe entre vós. Pero eso queda dentro nuestro. Pero Pablo dice, eso no existe entre vosotros. A maneira mais certa para sermos livres dessas situações La manera más segura de hacernos libres de esas é situaciones estarmos cheios do Espírito Santo. está en que seamos llenos del Espíritu Santo. Isso nós devemos buscar todos os dias. Y eso debemos buscarlo todos los días. Versículo 32 Versículo 32. diz: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esse uns aos outros Este unos a é otros aquele que está mais próximo de nós. es con el que está más próximo a Que marido e nosotros. esposa. Es mi esposo, esposa. Nós sermos pacientes com uma pessoa que está distante é fácil. En realidad, ser paciente con alguien que está lejos es fácil. Às vezes, até com o seu patrão, você é um pouco paciente. A veces hasta con su jefe usted es un Porque poco você é paciente. obrigado a estar lá. Porque usted está obligado a estar ahí. Então, mas no casamento, não. Pero en el matrimonio no. No casamento, nós não somos obrigados. No somos nosotros obligados a estar ahí. Mas nós temos uma aliança que nós fizemos. Pero tenemos un compromiso, una alianza, Uma Um aliança, pacto. uma aliança que fizemos com a pessoa es un compromiso que hicimos con la persona. e que esse é até que a morte nos separe. Que es hasta que la muerte nos separe. Essa aliança que nós fizemos um com o outro Esa alianza, ese compromiso que hicimos con el otro, é independente da nossa emoção, se gostamos ou não gostamos. debe ser independiente de nuestra emoción, si nos gusta o no nos gusta. Não é se estou bem ou não estou bem. No es si estoy bien o no. É uma vez que eu fiz aliança, é até que a morte nos separe. Una vez que hice esa alianza, ese compromiso, es hasta que la muerte nos separe. Agora vamos ver o outro andar. Ahora vamos a ver otro andar. No grego tem, para a palavra andar, tem duas palavras para andar. En el griego para andar existen dos palabras. Uma palavra chama-se peripatel. Una de las palabras es peripateo A segunda palavra é estoikel. y la otra palabra es estoico. Peripatel significa andar de uma forma sem alvo e sem objetivo. Peripateo significa andar sin objetivo, sin claridad. E estoikel é uma palavra que significa andar de um rumo certo, com um alvo, uma direção. Pero estoico significa andar con un punto claro, con dirección. Então, quando Paulo se refere aos gentios, ele diz que eles estão andando de uma forma sem alvo, sem direção. Entonces, cuando Pablo habla del caminar de los gentiles, es que andan sin objetivo. Agora, o capítulo 5, versículo 1. Pero en el versículo 5:1, Ele diz assim, ó: él dice: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Então, aquele, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. desculpa. Então, aqui ele diz como devemos andar, de uma forma direta, objetiva, com alvo. Entonces aquí nos muestra cómo debemos andar con una forma clara, con un objetivo. Precisamos imitar a Deus. Necesitamos imitar a Dios. Como vamos imitar a Deus? ¿Cómo imitamos a Dios? Você lembra que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5? ¿Usted recuerda lo que está escrito en Filipenses 2 a partir del versículo 5? Paulo diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
que Jesus, sendo Deus, não o considerou ser igual a Deus. el cual siendo Dios no escatimó como cosa que aferrarse. Antes esvaziou-se a si mesmo Antes se despojó de sí mismo e tomou uma forma na forma humana, forma de servo na forma humana. y tomó forma de siervo. E aí ele se esvaziou até a morte e morte de cruz. Y él se humilló hasta la muerte de cruz. Então é assim que nós vamos imitar a Deus. Entonces así es como imitamos a Como Dios. nós negamos a nós mesmos. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? E para sabermos como vamos negar a nós mesmos, o casamento é o ideal. Y para saber negarnos a nosotros mismos, el matrimonio es lo ideal. Agora não confunda, negar-se a si mesmo, você deixar de ter a sua autoridade que Deus deu para você. Ahora, no confunda en negarse a sí mismo con la autoridad que Dios le dio. Então há uma cadeia de autoridade dada pelo Senhor, Hay una cadena de autoridad que Dios dio, em que Deus é o cabeça de Cristo, en que Dios es cabeza de Cristo, Cristo o cabeça do homem, Cristo cabeza del o homem o hombre, cabeça da mulher. hombre cabeza de la mujer. Então, quando nós falamos que é humilhar-se, ser humildes, esvaziar-se a si mesmo, não quer dizer deixar essa posição. Y cuando hablamos de dejarnos, vaciarnos a nosotros mismos, no necesariamente dejar esa posición. ¿O sí? Isto, Es exatamente. dejar esa posición. Não deixar essa posição de autoridade dada por Deus. Estou No falando es, para os no es dejar esa posición de autoridad dada por Dios. Isso. Quando diz negar-se a si mesmo, não é negar a autoridade que Deus te deu. Cuando dicen negarse a sí mismo, no es negar la autoridad que Dios le dio. Porque muitas vezes o marido deixa para a esposa fazer tudo em casa. Porque a veces el marido deja que la esposa haga todo en la casa. Quando eu digo tudo, é na questão da administração. Pero cuando digo todo me refiero a la administración. Então, a administração financeira, por exemplo, Por ejemplo, la administración financiera, na educação de filhos, la educación de los hijos, na busca da palavra de Deus, la búsqueda de la palabra de na Dios, evangelização dos filhos, la evangelización de los em hijos, vir para as reuniões. venir a las reuniones. Então, o marido às vezes diz: eu sou humilde, deixa que a esposa faça. Entonces a veces el marido deja que la esposa lo haga sola. Mas isso está errado. Pero eso está equivocado. Você está abrindo mão daquilo que Deus deu para você. Usted está esquivando lo que Dios le dio. Sabe por que Deus não colocou a esposa como autoridade no lar? ¿Sabe por qué Dios no colocó a la esposa como autoridad en el hogar? É porque ela não tem suporte emocional para esta posição. Es porque ella no tiene el soporte emocional para esa posición. Deus colocou o homem nessa posição. Dios colocó al hombre en esa E se posición. no seu casamento está invertido isto, Y si en el matrimonio eso está invertido, se arrependa. eso trae problemas. Precisa se arrepender Precisa arrepentirse, necesita arrepentirse e você voltar para a posição que Deus te deu. y que usted tome la posición que Dios le dio. Agora não se engane, ser autoridade é uma coisa e autoritário é outra. Ahora, no se equivoque. Ser autoridad es una cosa, pero autoritario es otra. Porque tem maridos que são muito autoritários. Porque hay maridos que son muy autoritarios. E nós vamos falar um pouquinho depois sobre autoridade. Y luego vamos a hablar un poco de eso. Mas ele deixa de tomar sua posição de autoridade no lar. Pero él tiene que tomar esa posición de autoridad en su casa. Ok? Acho que o nosso tempo Yo que sí. tá bom. Vamos só terminar o versículo 1. Então, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Entonces vamos a leer solo el 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Essa palavra amor é muito forte para nós. Esta palabra amor es muy fuerte para nosotros. Essa palavra no grego, ela é ágape, En griego la palabra es ágape, que é amor incondicional. que es el amor incondicional. Ou seja, não coloca condição para amar. O sea, no coloca ni una condición para amar. Lá na nossa cidade, nós cantávamos uma música Allá en la ciudad de él cantan una canción que a letra dela dizia assim: que la letra dice, amar, amar, a própria vida dar, e assim viver sem nada esperar. amar, amar hasta la propia vida dar y así vivir sin nada que esperar. Amém. Vamos orar então. Entonces haremos. Senhor Jesus, muito obrigado por ser o nosso Senhor. Señor Jesús, gracias por ser nuestro Señor. Obrigado pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Gracias por la misericordia sobre cada uno de nosotros. Peço a ti, Senhor,
Gracias a ti, Señor. Abre o nosso coração Abre nuestro corazón, Señor, para recebermos a tua palavra. para recibir tu palabra. Não permita que o inimigo tire a palavra do nosso coração. No permitas que el enemigo saque la palabra de nuestro corazón. E obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Y gracias, Señor, por cuidarnos. Amém, Jesus. Amén.